Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live 1919 da temporada Isolamento que está chegando ao seu final. Ela vai se encerrar, sim. A nossa temporada, Isolamento, vai encerrar amanhã, sexta-feira. Então, hoje mais uma participação e amanhã a gente encerra a nossa temporada Isolamento, que, olha, confesso que foi um sucesso, um resultado mais do que esperado e tenho certeza absoluta que tem muitas pessoas que agregaram valor, né? Lembrando também que conteúdos não param de surgir nas nossas redes sociais. Você é o convidado especial para conferir. Sempre no nosso site tem todas as atualizações, que é francelinoribeiro.com.br. E o nosso convidado de hoje da temporada Isolamento é Leocir Halber. Leocir Halber tem uma história fantástica e a gente vai contar aqui no nosso espaço da live 1919. Pois é, a gente vai chamar ele aqui e eu confesso que o nosso bate-papo vai iniciar com o objetivo principal de compartilhar ideias e agregar valor com muita atenção e principalmente dedicação aqui. Vamos chamando então o Leocir. Até teve gente que brincou hoje que a live do Bruno e Marrone foi cancelada para nossa live. Leocir, boa noite. Boa noite, tudo certo? Tudo bem? A quem estiver acompanhando aí, tudo certinho, sim. Que bom, Leocir. Primeiramente, obrigado aí por ter aceitado o convite de estar compartilhando um pouco da tua vida, um pouco da tua história na nossa live 1919. Leocir, para iniciar nosso bate-papo, você nasceu em Itapiranga há 4 anos, foi para o Rio Grande do Sul, é isso? Isso mesmo. Eu nasci em Itapiranga e aí com 4 anos de idade, por necessidades da família, vamos dizer assim, né? Meus pais foram Sim, para a cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade certo. pequena, fica no Vale dos Sinos, ali perto de Novo Hamburgo, mas é uma cidade, vamos dizer assim, muito parecida com Itapiranga. Eu digo que é parecida, não que ter um rio tão grande do lado, né, fazendo divisa com um outro estado, mas é uma cidade pequena, uma cidade, vamos dizer assim, colonizada por alemães também, né? Então, a família se identificou com aquela região e pela questão de empregos também, na época acabou ficando por lá. Tô com o meu pequeno aqui, Leocir, uma loucura. Tá Ah, querendo que ele imagina. participar da live. Minha esposa já tá dando um jeito nele aqui. Tá Mas então dando vamos jeito. lá. Ivoti, Rio Grande do Sul. Isso aí. Ivoti. Vamos lá. E é... Oi, Francelina. Pode falar, Leocir. É. Não, e aí em Ivoti, então, aí foi toda a educação foi por lá, né? A gente brinca que a gente se considera quase o gaúcho, né? Porque teoricamente tu tá tu foi enraizado lá, né? Pela questão da cultura, da questão do estado que é muito forte, né? E até no oeste aqui de Santa Catarina também, né? A gente enxerga muito a própria questão do chimarrão, né? Uma coisa que se tem muito aqui, né? E, Sim. e aí e aí lá depois, vamos falar assim, depois da questão da educação, aí a gente partiu pro trabalho, né? Vamos dizer assim, né? Quando a gente começou a trabalhar bem cedo, aí com 14 anos já de carteira assinada, e aí com 18 anos eu entrei numa fábrica de calçado, né? Fui trabalhar numa fábrica de calçado que chama West Coast, né? E lá no Rio Grande do Sul, fábrica de calçado é bastante comum, né? Isso, ainda mais na região do Vale dos Sinos. Era muito comum, né, brasileiro? Hoje não, hoje é uma região que foi muito prejudicada, na verdade não prejudicada, daqui a pouco por causa das crises que ela passou, né? Essas fábricas acabaram migrando, muitas delas migraram para o Nordeste brasileiro, né? Pela questão de Uhum. incentivos, pela questão de N oportunidades, né? Às vezes até pela falta de mão de obra, né? Então, é uma fábrica que não tem como pagar muito
de salário, vamos dizer assim, por um trabalho de chão de fábrica, né? E aí acabou migrando para o Nordeste, onde tinha um salário, vamos dizer assim, um pouco mais ajustável, né? O que ela poderia pagar. E aí lá dentro, cara, eu trabalhei durante 12 anos na West Coast, comecei pela produção, fomos crescendo, e aí até que eu cheguei na parte administrativa, né? Que era o meu desejo, vamos dizer assim, o que eu queria, né? Quando E você aí, entrou na Westworld, você imaginou que a tua meta era a parte administrativa? sempre foi o meu desejo, vamos dizer assim, né? A minha meta, a minha trajetória era para isso, né? Então, eu estudei para isso, eu fiz curso técnico, depois eu fiz faculdade, depois eu fiz MBA, né? Eu estudei para isso, para chegar naquele cargo que eu consegui chegar. E aí eu cheguei, então, ao cargo de coordenador financeiro, né? Aprendi muito, muito mesmo, cara, com o seu Rui Sipel, foi meu gerente. Um cara que conhece muito de produto financeiro, trabalhou, foi superintendente do Bradesco, da região sul, de toda a parte de câmbio do Bradesco. Então, assim, aprendi muito, muito com o cara. E aí, depois disso, cara, a gente sempre almeja mais, né? Então, a gente almeja... eu cheguei ao cargo de coordenador. O que que eu queria? Eu queria chegar ao cargo de gerente, né? Claro que o seu Rui, pela toda a experiência dele, jamais eu iria conseguir, vamos dizer assim, tomar o lugar dele, seria a palavra, vamos dizer. E não era nem a ideia, né? Então me surgiu uma proposta para mim sair, para mim trabalhar numa empresa, ser gerente financeiro de uma empresa, uma distribuidora de lubrificantes. Saí da empresa, pedi demissão, fui lá, porque eu sou muito da opinião seguinte: quando a gente não está feliz no que a gente faz, Francelino, a gente tem que pegar o nosso boné e partir para outra. A gente tem que ir atrás da nossa felicidade. Não adianta eu ficar fazendo uma coisa que eu não estou mais contente com aquilo. Cara, a pessoa não tem que se apegar a ficar preocupada se ela vai receber uma multa, uma rescisão da empresa. Não, se eu estou disposto a buscar os meus objetivos, cara, não, eu abro mão de algumas coisas, né? Não é. A gente cobra muito dos políticos a honestidade, né? Mas às vezes a gente fazer um acordo para pegar um seguro-desemprego, para fazer alguma coisa nesse sentido, também é uma desonestidade, vamos dizer assim. A gente também está dando uma curva no sistema, né? Então, Uhum. assim, de novo, eu sou muito eu tenho essa filosofia de que, cara, se eu não estou contente com o negócio, pego o meu boné e vou embora. Eu vou seguir o meu caminho. E isso eu fui muito transparente com o dono da West Coast, que inclusive eu fui padrinho de casamento de um dos sócios, né? E a gente sempre jogou muito aberto, a gente jogou muito transparente. E quando eu fui pedir demissão, eu disse para ele, cara, eu estou querendo buscar novos ares, né? Não é uma questão de não aprovar ou daqui a pouco de pensar o seguinte, pô, tá, mas os caras te deram a oportunidade, tu chegou até ao cargo de coordenador financeiro, e aí por que você não ficou como coordenador financeiro? Não, eu queria mais. E daqui a pouco até isso seria bom para mim. Eu saindo de lá daqui a pouco e ir trabalhar numa outra empresa para assumir um cargo de gerência e quem sabe um dia até voltar para a West Coast, né? Naquele momento era essa a ideia, né? Do negócio. E aí passando, aí indo para essa outra empresa, na verdade, Foram 12 o, anos, né, da Westworld. foram 12 anos de West Coast, né? E aí, indo para essa outra empresa, na verdade, não era do jeito que a gente imaginava, né? Eu saí de uma empresa muito organizada, onde tinha uma sistemática de trabalho, onde a gente realmente ela era muito, como é que eu vou te dizer? Era organizada mesmo, né? Uma grande empresa, né? E aí você ir para uma empresa de menor porte, onde se era tudo controlado ainda nem por sistema, a empresa tinha um sistema, mas ela acabava nem usando o sistema, ela acabava usando Excel porque o dono achava mais fácil para ele entender, porque era o jeito que ele começou, quando ele começou lá numa garagem na casa dele.
né? E méritos para ele, por ele ter chegado naquele lugar, naquele momento, né? Só que aí eu vi que, de novo, que não era o que eu tinha, o que eu esperava do negócio. E aí eu fui montar um negócio para mim. Fui montar um negócio para mim numa cidade pequena, junto com um sócio, de novo, né? Com a ideia de buscar mais sempre, né? E aí, montando esse negócio, eu vi que o Matheus entrou na live agora há pouco. O Matheus participou dessa situação, porque eu estava lá numa cidade pequena, uma cidade, vamos dizer assim, do tamanho aí de Tunápolis, que é uma da região aqui, onde já tinha um comércio instalado, bem instalado já, e aí vai vir um cara de fora e vai montar uma loja de materiais de construção e imóveis sob medida. E aí a gente não aguentou. A gente realmente quebrou, né? Quando a gente fala a gente quebrou, não é. Eu brinco que não é vergonha para ninguém tu dizer que quebrou quando tu não deixou de pagar, de honrar teus compromissos, né? A gente chegou a um ponto do negócio onde a gente sentou, eu e meu sócio, e fizemos a seguinte conta: se nós fecharmos hoje, quanto que nós vamos ficar devendo, ou nós vamos conseguir pagar tudo? Se nós fecharmos até dezembro, nós vamos pagar todas as contas e vamos seguir a vida. Cada um segue o seu caminho, né? Então foi a opção daquele momento, né? Vamos fechar, vamos encerrar, vamos vender a preço de custo para acertar as contas e cada um segue a sua vida. E aí, dentro disso, um pouco antes de eu sair, eu já tinha o Toco e o Chico, eles já tinham me oferecido para mim vender consórcio para eles. Eu já conhecia eles já estavam bem situados, vamos dizer assim, eles já estavam com a empresa bem consolidada, né, no mercado do consórcio. E aí eu comecei a trabalhar com eles, comecei a vender consórcio. E aí quando a gente decidiu fechar, o sócio que eu tinha, ele tinha um emprego fora, né, ele não dependia daquele negócio que a gente tinha aberto junto. E aí ele disse o seguinte: cara, mas o que tu vai fazer? Porque ele se preocupou mais comigo, né? Porque ele continuou a vida dele. Total. E aí eu disse para ele: cara, eu vou vender consórcio, cara. Eu vou vender consórcio, que é isso aí vamos lá, por mais que eu tenha vindo da vida financeira, mas era isso que eu queria naquele que fizesse o negócio acontecer, né? E como, Leocir, quanto tempo durou essa empresa que acabou vocês decidindo, vamos fechar? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. E chegou no momento que vocês disseram, não, chega, vamos vender a preço de custo para não ser no prejuízo. E esse momento, qual foi o teu maior aprendizado desse empreendimento aí? Onde você disse, chega, porque senão não vai dar para a gente honrar os nossos compromissos. Cara, na verdade, o meu pai sempre dizia um negócio que é o seguinte, né? Que a gente tem que cuidar do nosso CPF, né? E que, por pior que seja a crise, ou por pior que seja o momento de qualquer um de nós, o mais importante de tudo que a gente precisa ter é o nosso CPF para a gente ter crédito. Nós tendo crédito, a gente tem tudo na vida. Claro que sabendo administrar. Agora, eu não tenho crédito. Eu tô com o meu CPF bloqueado. Cara, como é que eu vou conseguir dar a volta no negócio? Eu não vou conseguir dar a volta. E aí, de novo, né? Então, essa decisão de fechar foi justamente por isso. Porque, assim, em nenhum momento a gente quis deixar ninguém desassistido, nem os funcionários, nem as pessoas que trabalhavam, vamos dizer assim, indiretamente trabalhavam conosco, e nem as nossas famílias, né? Perdemos dinheiro? Sim, perdemos dinheiro. Todo mundo, os dois sócios perderam igualmente, né? Com o investimento. Mas, de novo, é uma aposta, né, Francelino? A aposta, ela é sempre o seguinte: quando eu saio de algum lugar para ir fazer uma aposta em outro, ela pode dar certo ou pode dar errado. Eu só tenho essas duas alternativas. E naquele momento, a aposta que a gente fez deu errado. Então, o que a gente aprendeu? Vamos lá, uma coisa que é muito importante a gente entender: o estudo de mercado, o estudo da região que a gente vai atuar. Isso é importante a gente fazer, né? Normalmente a gente sai
a pessoa acaba não fazendo um planejamento estratégico ou fazendo um planejamento de como é que ela vai fazer para sustentar o seu negócio por um longo período. Ou daqui a pouco, será que essa é a região certa que eu estou montando esse negócio? Ah, mas o aluguel é mais barato. Ok, mas o aluguel não é o que define tudo. Eu posso pagar um aluguel de 10 mil reais, mas eu ter 15 mil pessoas ou 10 mil pessoas passando na frente da minha loja todo dia. E eu posso pagar um aluguel de R$ 1.000 e eu ter 100 pessoas só. Não é o aluguel que vai definir o aluguel, o quanto que eu vou vender ou o quanto que eu vou ganhar de dinheiro. Então, essa estratégia, qual que é o ramo? Ah, o ramo é tal. O que eu preciso? Vamos lá. Ah, hoje, quando eu saí, aí eu estava numa cidade com 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, que é o tamanho de Tunápolis. Aí você imagina o cara vendendo consórcio numa cidade dessa, né? É uma cidade pequena, onde tu conhece bastante gente, vamos dizer, da cidade, né? Todo mundo, né? É. E aí é o seguinte, né? Tu acaba te limitando um pouco, né? Qual que foi a grande, vamos dizer assim, a grande vantagem que eu tive daqui a pouco por parte da HS, até por parte do Thiago Tavares, por parte do Matheus, é a visão que eles enxergaram que, tipo assim, vamos mandar uns simulados para o Leocir de Porto Alegre, que ficava a 80 quilômetros, mais ou menos, da cidade onde eu estava, né? E aí vamos ver se esse cara vai trabalhar realmente, né? Se vai De render. novo, se vai render. Mas o que é o render, né? Render que vende daqui a pouco R$ 200 mil em consórcio, ganha um salário lá, estimado, sei lá, de quanto, para ele, ou vamos falar em valores, né? Em salário. Um cara que ganha daqui a pouco R$ 1.500 para ele é muito bom isso. E para o outro Certo. cara, às vezes 5 mil ou 10 mil não é o suficiente. Mas não é o suficiente, às vezes não é porque não chega para pagar as suas contas. Não chega porque para aquilo que o cara quer. Aquilo que eu queria para mim. Então, o que eu fiz muito? Cara, trabalhei muito. Trabalhei muito. Liguei muito. Eu ia a Porto Alegre, eu agendava visita em Porto Alegre e saía fazer 7, 8 visitas num dia em Porto Alegre. Lugares que a gente não conhecia, cara, eu mal sabia, eu te dizer assim, ó, o porquê eu ia para Porto Alegre, quando que eu ia para Porto Alegre. Ou você ia no mercado público ou eu ia em jogo de futebol. Então eu não tinha um conhecimento muito da cidade, né? E aí o que acontece? E aí você começa a fazer um trabalho diferente. Você começa a trabalhar, a oferecer para muita gente. E não é gente do teu relacionamento. Os meus amigos, cara, eu já oferecia muito, né? Então, assim, os meus amigos, eles tendem a comprar de mim porque não é nem pelo produto que eu vendo, ou não é nem pelo o que eu estou oferecendo para eles. Eles estão comprando de mim porque eles acreditam que o que eu vou vender para eles é o melhor negócio. Isso são os meus mais próximos. Mas daí, cara, como é que eu vou fazer isso com um cara que eu não conheço? O cara que não me conhece, ele não sabe se eu sou um cara correto ou não, né? Quando eu comecei, aí vendi um período, eu vendia em Porto Alegre, vendia em Ivoti, vendia naquela região, né? E aí depois me deram a oportunidade, aí eu fui a Santa Cruz do Sul montar um escritório para Chico Consórcio. Aí o Chico e o Toco eram sócios na época. E aí eu me mudei para Santa Cruz do Sul para abrir um escritório lá com o logo Chico Consórcios, onde eu tinha que trabalhar de novo muito, né? Porque eu conhecia da cidade, Santa Cruz do Sul é uma cidade de mais ou menos 120, 130 mil habitantes. Eu conhecia uma pessoa, que era o diretor da escola. Que era o diretor da escola que foi... Se você conseguir subir um pouco mais, posicionar um pouco melhor o teu aparelho, o pessoal comentou aqui porque estava meio escondido. Aí, agora melhorou. Deixa eu Show de baixar aqui um bola. pouquinho. Aí, show. Show. E aí Então você assim, ó, conhecia uma pessoa quando você chegou em Santa Cruz do Sul? quando cheguei em Santa Cruz do Sul, conhecia
Martin, que é o diretor da escola do Colégio Mauá, que é um colégio particular, né, da cidade. Então, assim, ó, esse cara, o que eu fiz com ele, né? Eu fui lá conversar com ele, eu disse, Martin, eu tô vindo morar para cá e eu quero algumas indicações tuas. Eu quero ver o que tu me aconselha. Então, assim, cara, é difícil tu sair da tua zona de conforto e ir para um lugar desconhecido. É muito difícil. São poucas Começar do pessoas que... zero, né? Oi? Começar do zero. Começar do São... zero. Perfeito. E aí o que eu pensava? Eu pensava o seguinte, eu vou oferecer consórcio pro cara e o cara vai me dizer o seguinte, que esse alemãozinho aí, esse careca quer aqui? Vem de fora para cá, vai querer me enganar ou vai querer fazer alguma coisa nesse sentido. E era assim mesmo, cara. Esse pensamento a gente tem que trabalhar de novo, tem que trabalhar muito, tu tem que oferecer muitas vezes pro cara, para eles começar a criar confiança. E você sabe que nada melhor do que vocês que moram aí numa cidade com origem alemã, você sabe que para a pessoa criar confiança, ela vai levar um tempo nessa região. Então, o que eu fazia? Eu oferecia consórcio em Santa Cruz do Sul, como eu não conseguia vender muito lá, eu vendia em Votim, no Hamburgo, onde eu já tinha Você vendia em outro oferecido antes. lugar. Aí eu vendia, de novo, eu ia atrás dos meus amigos, né? Eu ia buscando os amigos, os conhecia, realmente, que era onde eu tinha um relacionamento para poder oferecer, para poder fazer negócio com eles, né? E aí dentro disso, cara, fiquei lá em Santa Cruz do Sul 2 anos e pouco, né? E aí depois, então, migramos para HS. Aí sim, eu deixei de ser um vendedor, passei a HS, me deu a oportunidade de ser um coordenador de rota, né? Que é a minha função hoje dentro da HS. E aí acabei me mudando para Chapecó, né? Quando me chamaram na HS, o Paulo Tavares, que é nosso diretor, né? Ele me disse o seguinte, cara, eu preciso fazer um trabalho forte na região de Chapecó. A região de Chapecó, ela não vem crescendo e nós precisamos fazer um trabalho de expansão lá naquela região para o pessoal conhecer mais o nosso produto e realmente a gente mostrar que é o melhor produto que tem no mercado hoje, né? E aí eu vim em janeiro do ano passado. Qual que era um dos meus objetivos quando eu vim? Quando o Paulo Tavares me falou que eu viria para cá, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Pô, eu tô voltando para a região onde eu nasci. Eu estou voltando para a região onde a gente tem tantas lembranças da infância, de quando vinha passear, depois de ter se mudado, vinha passear e vinha passar férias na casa do vô e ficava janeiro e fevereiro na linha Santa Fé, né? Exato. E, e então, isso dá faz a gente ficar grato, talvez, é a palavra, não sei se é a palavra, mas faz a gente daqui a pouco se dedicar cada vez um pouquinho mais, cara, para mostrar que é uma região realmente boa. É uma região onde a HS, por exemplo, em Itapiranga, a HS não atuava mais. Não tinha ninguém trabalhando. Então, qual que era um objetivo? Eu preciso ter alguém em Itapiranga trabalhando com a HS. Eu preciso ter alguém nessa região. E hoje, graças a Deus, né, nós estamos fazendo um trabalho legal aí na região, vem crescendo, Itapiranga vem crescendo, São Miguel do Oeste vai crescendo, vamos dizer assim, todo o oeste de Santa Catarina está com um crescimento muito bom, né? A Rota Chapecó, no ano passado, para vocês terem uma ideia, ela cresceu 36% comparado com o ano anterior. E aí a gente não está comparando a quase nada, vamos dizer assim, né? É uma rota que já vinha produzindo, é uma rota antiga, né? Então, quando a gente fala a Rota Chapecó, a gente sobe até 2 vizinhos no Paraná. E aí, os 2 vizinhos no Paraná, por exemplo, o Costinha, ele foi o primeiro corretor da HS Consórcios no estado do Paraná. Então, era uma rota que estava realmente, ela já existia há muito tempo, porém ela não estava com crescimento. E hoje, graças a Deus, a gente vem crescendo, a gente está expandindo os mercados, né? O Lucas entrou aí, está aí participando da live também.
O Lucas, por exemplo, é um corretor de Xaxim que está expandindo para Pinhalzinho. Então a gente tá, a turma daqui, trabalha muito, cara. Ela trabalha bastante. E realmente, por mais que hoje seja vamos dizer assim, hoje a gente está passando por um problema que é o coronavírus, um problema mundial, não é um problema só nacional, né? Que é um problema mundial, a turma não deixou de trabalhar. A turma continua trabalhando, cara, continua oferecendo, porque a crise vem, a crise vai, e o consórcio vai continuar. As pessoas têm que entender isso. Leocir, uma pergunta assim, quais são Claro. os teus princípios? Porque você veio para Chapecó e, de novo, teve que começar, vamos dizer assim, um trabalho formiguinha para começar a crescer e ter o resultado que você tem hoje. Quais foram Então, os teus, quais são os teus principais uh, princípios para converter em resultado e fazer um negócio formiga crescer novamente? cara, ter uma família, vamos falar assim, que tá do nosso lado sempre, tá? A família é muito importante, porque a família também é a parte da nossa cabeça, né? A gente se mudar de novo, vir para outro estado, tirar os netos de perto dos avós, né? Isso tudo é muito difícil. Mas assim, em todo momento, então, cara, de novo, em todo momento a gente, como é que eu vou te explicar, cara? A gente tem essa união e a gente enxerga sempre lá para frente, né? O enxergar lá para frente é o quê? É ter objetivos na vida, é adquirir algumas coisas, é dar um conforto para nossa família. Então, assim, se eu tô muito na estrada, ou se eu tô trabalhando muito, ou se eu tô com a cabeça focada no que eu quero, no objetivo que eu quero, ao mesmo tempo eu tenho uma retaguarda, né? Eu tenho uma retaguarda que está cuidando das nossas filhas sem eu precisar estar tão preocupado, né? Estando longe. Porque às vezes a gente passa uma semana longe de casa. Infelizmente, o nosso negócio é esse, né? E, de novo, cara, trabalhando com honestidade, com transparência e com dedicação, cara, todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Não existe, não existe. Isso ninguém vai conseguir me convencer que uma pessoa dedicada, uma pessoa que trabalha com a sinceridade e que tenha, vamos dizer assim, a honestidade impregnada dentro dela, que ela não vai dar certo. Porque, vamos lá, Francelino, a sem vergonhice ela tem prazo de validade. A sem vergonhice, ela mais cedo ou mais tarde ela vai ser descoberta. E aí quando ela for descoberta, aí levando de novo para o nosso segmento, né? Hoje a gente trabalha muito na questão de uma venda de um produto que, principalmente antes de qualquer coisa, a pessoa que está comprando de nós, ela tem que confiar na gente e no produto. Senão ela não vai fazer negócio com nós. E se eu sei que o sonho de uma pessoa que está fazendo um consórcio com a gente, quando eu falo, é HS Consórcio, né? E contigo, ou com alguém, né? Da minha rota. Ou mesmo que não seja da minha rota. Se a pessoa está fazendo um consórcio com a gente, ela tem um sonho. E esse sonho ele não pode ser interrompido por mim. Não vai ser eu que vou estragar o sonho dessa pessoa. A ideia do nosso produto, cara, é realização de sonhos. E de novo, eu tenho que estar feliz com isso. Eu tenho que estar feliz com a realização do sonho dos outros. Se a gente não tiver, se a gente não ficar feliz com a realização das outras pessoas, a gente também não é feliz, cara. Eu acredito que só fazendo um Não, adendo, vai. assim, que
eu acho que o mais importante numa venda, seja ela consórcio, seja produto A ou B, é, é você poder vender, mas com a tranquilidade de que depois você pode estar ali novamente para ofertar e querer vender novo. É uma venda, Perfeito. vamos dizer assim, sem você vender e correr, né? Acho que isso é o mais importante também. Perfeito, né? Porque vamos lá. Ah, eu vendi para o Francelino. E aí eu vou caminhar na rua lá em Itapiranga e vem vindo o Francelino lá, eu tenho que atravessar a rua para me esconder dele? Ou porque eu não posso falar com ele? Não. Isso é a pior situação de um homem. E, de novo, cara, e não é, isso não é só eu que penso assim, né? Isso é uma filosofia que vem por parte da empresa também. A empresa não é conivente com isso. E a gente sabe que o nosso ramo, infelizmente, ele foi muito, não sei qual que é a palavra, mas ele foi muito prejudicado por pessoas mal intencionadas. Não é culpa da empresa só, não é culpa só do escritório, são ambas as partes. Porque se eu sei que tem um vendedor fazendo a coisa errada ou vendendo da forma errada, e a empresa está sabendo disso, e a empresa é conivente com isso, cara, todos estão errados, né? Todos. Então, se eu, Todos todos têm. estão errados. Então, se eu sei que tem um corretor, ou se tem alguém fazendo uma venda que não é a correta, e eu não queria, eu jamais ia. Eu me pergunto muito o que eu quero para mim. Se o Francelino viesse me vender um consórcio e me prometesse uma contemplação, eu sabendo do mercado, eu queria isso para mim, eu ia gostar que fizessem isso comigo, eu não ia gostar. Então, da mesma forma que eu não ia gostar, pelos princípios de honestidade e de seriedade, cara, se eu não ia gostar, eu não quero que faça para os outros. Então a gente cuida muito isso, cara. Assim, infelizmente, que nem eu te disse, a gente depende de pessoas. Nem todas as pessoas pensam da mesma maneira que eu. Não, a gente sabe disso. Mas assim, dentro do nosso negócio, elas têm que fazer a coisa certa. Porque senão é ruim, né, Francelino? É o nosso produto e a nossa cara, né? Exato. Eu Eu jamais não vou tive. querer estar numa cidade onde daqui a pouco vem um cara e vem me botar o dedo na cara e dizer, bah, você que é coordenador dessa empresa aí e que prometeu e não cumpriu o negócio. Não, só um pouquinho. Vamos lá, vamos entender o caso. Mas quem prometeu não foi a empresa. Normalmente quem promete é a pessoa. E aí é o mal intencionado, é o sem vergonha. Verdade. Leucina, deixa eu só te fazer mais uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta muito importante e que a gente pode levar para a vida em qualquer negócio. Na sua vida, você começou várias vezes, você mesmo disse, do zero, em um lugar com 130 mil habitantes, uma cidade onde você conhecia só uma pessoa e lá você tinha que iniciar a tua história, né? E assim, mesma forma, Porto Alegre, ir para Porto Alegre, dar a cara a bater, ofertar produto, ofertar o teu produto, a tua empresa, né? E eu acho que o gargalo disso tudo na tua vida foi conseguir convencer, né? Porque para você estar onde você está hoje, você conseguiu convencer muitas pessoas, ao contrário disso, você não estaria onde você está. E qual que é o teu princípio para convencer uma pessoa do teu produto, do teu negócio? Cara, voltamos para a honestidade. Se eu mostrar para ele que eu conheço o meu produto, que eu estou oferecendo para ele, se eu mostrar para ele da forma mais transparente possível o negócio, que vai ser bom para ele, eu vou conseguir convencer ele. E quando a gente fala convencer, muitas vezes é dizer para o cara não, eu não vou te vender. Eu não vou te vender porque não vai dar certo. Porque o meu produto não faz tal situação.
Quando você fala não, muitas vezes, num primeiro momento ele soa ruim, ele soa mal, assim, né? Uma palavra não muito boa, né? Quando você diz para o cara, não, mas eu quero comprar porque eu vou fazer tal situação. E aí você diz para ele, cara, não vai dar certo. E aí o cara diz, não, mas o outro cara disse para mim que ia dar. Cara, vai lá e faz o consórcio lá com o cara, então. Porque no meu produto não vai dar certo. Mas o que é isso? É eu ter conhecimento do que eu estou vendendo. É eu ter conhecimento, eu estudar, eu ter... De novo, o que a gente sempre fala, né? A questão assim, a gente tem que conhecer o nosso produto e a gente tem que conhecer a concorrência também. Isso é muito importante. Eu vou te contar um caso que aconteceu em Santa Cruz do Sul, Francelino, que nós trabalhávamos na época, né? A Chico Consórcios trabalhava muito com cartas contempladas. E aí me ligou, um rapaz me ligou, porque pegou o telefone do escritório e me ligou, né? Porque a propaganda, a gente usava muito isso, da carta contemplada na época e coisa. E aí o cara me ligou e me disse o seguinte, cara, eu contemplei uma carta do Bradesco e eu quero te vender essa carta do Bradesco. Daí eu disse para ele, mas quanto que tu quer? E aí ele me diz o seguinte, eu quero 12 mil reais. É só o valor que eu já paguei. Eu não quero ganhar nada em cima. E aí eu disse para ele, cara, quantas parcelas faltam e quanto que é o valor do crédito? E aí na época o crédito era 32 mil e uns quebrados. Vamos falar, vamos arredondar para 32 mil reais. Tá? E era 32 mil reais. E aí o cara queria 12 mil. Ok, uma carta da HS contemplada nessa faixa de valor, ela é mais ou menos esse valor, o preço de venda dela. 12, 13, 14 mil reais, tá? Dentro disso, ok, estaria dentro de mercado, né? Só que aí qual que foi o problema? Daí eu disse para ele o seguinte, cara, hoje eu não tenho interesse na tua carta. Daí ele disse, mas por que tu não tem interesse? Você só trabalha com HS? Daí eu disse, cara, é que para mim o Bradesco é difícil, né? Aí diz ele, mas vocês desmerecem o nosso produto, o produto do Bradesco, por quê? Por que vocês é só HS que é bom? Daí eu disse para ele, cara, eu vou te explicar. Com 32 mil reais do Bradesco, eu consigo comprar um carro com 3 anos de uso. Isso era em meados de 2016. Tá? 2015 para 2016. E aí eu disse para ele, você consegue comprar um carro com 3 anos de uso, com 32 mil reais. Um Palio ou um Uno, eu acho que era mais ou menos o preço de um carro desse. Né? Não tenho nada contra, de novo, não tenho nada contra um Palio, não tenho nada contra o Uno. Mas eu não tenho muitas opções. E aí eu disse para ele o seguinte, com a mesma carta da HS, desses mesmos 32, 33 mil reais, na época, eu tenho a possibilidade de comprar um carro com 10 anos de uso. Então eu posso vender o cara que quer comprar um Palio ou um Uno zero, eu tenho carta para ele. O cara que quer comprar um carro de... vamos dizer assim, um carro de 2010, eu tenho carta para ele, porque é mais do que os 3 anos que ele tinha lá, porque ele só poderia até 2013, né, na carta dele. O cara que quer comprar um Honda Civic ou sei lá, um Corolla 2007, 2008, eu tenho carta para ele. Agora, do Bradesco eu não tenho. E aí o cara me disse o seguinte, cara, entendi. Entendi. E aí, resumindo, o cara acabou conseguindo repassar essa carta, ele vendeu para um colega dele, e depois o que aconteceu? O cara veio me procurar no escritório porque ele queria fazer um consórcio com nós. Então, não é... às vezes, você dizer o não para o cliente é importante. Ele até pode ser enganado por outra situação. Naquela situação não foi. Mas aí é quando eu digo o seguinte, o cara fala assim, mas o fulano veio aqui e me disse que em 3 meses, em 6 meses vai contemplar. Por que a dele vai contemplar e a tua não? E aí você fala para ele, e aí você mostra para ele, dizendo para ele o seguinte, cara, se fosse tão simples, eu venderia só para o meu pai, para o meu irmão e para minha mãe, né? Porque eu só venderia carta contemplada.
e só ganharia lucro. Então, essa situação, e aí eu mostrei para ele isso. E aí ele vai me dizer o seguinte: ah, não, mas o cara me disse que sim, que vai contemplar. Eu disse, então faixa com ele, cara. Então faz com ele o consórcio. Faz com ele, só que depois de passar desse período, com certeza eu vou te visitar de novo. Que eu quero ver se deu certo o negócio. Porque eu não te... até então não é vergonha nenhuma, né? O cara está acreditando na outra pessoa. Lógico. E eu fazer uma visita depois de 3 meses ou depois de 6 meses, não há problema nenhum. Eu estou indo lá de novo mostrar meu produto. É... E muitas vezes, quando você volta, o cliente, aí o cliente ele te diz o seguinte: pô, cara, eu devia ter escutado o que tu me falou. E abre o coração, né? É. E aí, de novo, agora vamos para o outro caminho, né? Aquele cara que você vai oferecer, às vezes, o produto, e aí a primeira coisa que ele te diz é o seguinte: consórcio eu não quero nem saber. Consórcio nunca mais. Eu digo, mas, cara, o que houve? Ou te enganaram, ou não te explicaram como é que era o negócio. Porque senão você faz. E em 99% das vezes, pode ter certeza que ele foi enganado. Olha só. Só que, de novo, né? Esse é o cara que vai falar mal do produto. Ele está falando mal do produto por ele ter sido enganado por uma pessoa. Isso é grave, né? Eu digo assim, é grave porque ele prejudica todo um produto, todo um leque de opções que tem muita gente que usa e sabe usar da maneira correta por causa de uma pessoa que foi mal intencionada com ele. Verdade. Eu acho também, Leucir, que existe produto ruim, existe produto ruim, mas tem muitas pessoas também que fazem do produto ruim uma ótima propaganda. Ah, E aí existem clientes que estão convencidos pela ótima propaganda, se decepcionam com o produto ruim e generalizam o segmento ou aquela mercadoria ou aquele tipo de produto. E isso dificulta bastante. sim, dificulta. E aí voltamos para a situação anterior. Normalmente o produto ruim, ele é acompanhado de uma má venda. Ele é acompanhado de uma má explicação. Tu entende? E também ele não tem uma pós-venda, né? Aí que tá. Então, são vários detalhes, né? HS hoje, ainda bem que é assim, HS por fazer pós-venda em todos os clientes, isso tudo traz segurança para o cliente. Traz segurança porque que o pós-venda vai perguntar para ele primeiro que se foi prometido alguma coisa, que eu acho que é muito importante. Aí depois eles vão perguntar se foi explicado sobre os lances, se foi explicado. E essa é a pessoa que sabe o que está fazendo, Francilino. Ela sabe o que ela está fazendo, que é um consórcio, que ela pode ser contemplada no primeiro mês, no segundo, no quinto, no 10º, no 20º. Então, assim, essa pessoa pode ter certeza que ela, depois de feito o produto, ela só vai parar de pagar por algum caso, alguma ocasião que venha acontecer na vida, ou daqui a pouco perdeu o emprego, ou daqui a pouco aconteceu alguma outra situação que ela tenha uma necessidade para. Mas a grande maioria delas, realmente elas vão dar continuidade ao negócio. Até porque, na pior das hipóteses, como a gente brinca sempre, né? Na pior das hipóteses, a gente fez a pessoa guardar dinheiro, que é muito difícil na atualidade, né? É difícil. Existem alguns estudos aí que eu andei olhando aí, que fala em 4% da população brasileira que consegue guardar dinheiro. 4. 4. Aí se você olhar 4%, dos 4%, 70% deles resgata o valor guardado em até 3 meses. Ou Olha que seja, bom. muita gente fala o seguinte, né? Ah, eu tenho que ter liquidez no meu negócio, né? Eu tenho que ter liquidez. Porque eu não vou comprar imóvel porque o imóvel não tem liquidez.
Ah, porque eu não vou botar, não vou fazer um consórcio porque se eu precisar do dinheiro eu não tenho liquidez de cara, né? E aí te pergunto, ter liquidez, será que é tão bom assim? Porque às vezes o cara tendo liquidez, esse público aí que saca o dinheiro em até 3 meses, o que é na grande maioria das vezes? É a compra por impulso. Eu tenho uma TV boa na minha casa. Aí eu vou lá e faço o seguinte: pô, entrou na promoção uma TV Smart. Eu tenho uma Smart, né? Normal, vamos dizer assim. Agora entrou na promoção uma Smart 4K, que não sei o que, que não sei o que. Pá, nós estamos com aquele dinheiro guardadinho lá. Vamos comprar uma TV nova. Eu não Ai, precisava disso. Eu não precisava disso, né? E aí daqui a pouco é o seguinte, pô, mas eu tenho consórcio. E aí eu tô pagando o consórcio e aí chegou lá no final e aí eu tenho um montante, né? Ou contemplei minha carta e deixei meu dinheiro aplicado e no final eu pego um montante. E aí sim eu tenho dinheiro na mão. Aí eu tenho oportunidade. Aí eu tenho possibilidade de negócio. Eu tenho possibilidade de comprar de quem está necessitado, né? Por quê? Porque eu tenho dinheiro. Coisa que quantas pessoas hoje têm dinheiro? Ah, é poder da muito? Não compra é à vista, muito. né? É a possibilidade de comprar à vista. A gente fala muito nos treinamentos, né? Sobre a situação de do cara que diz o seguinte: ah, mas comprar através do consórcio ou comprar no financiamento, tudo é comprar à vista, né? Porque o vendedor recebe uma vez. E aí, e aí, eu, Você e aí ganha dinheiro comprando à vista, né? mas aí tu faz a seguinte pergunta, né? Para o cara que fez o financiamento, vamos dizer assim, ó, pega um cara que tu conhece aí na tua rede de relacionamento, o cara que fez o financiamento. Ele faz o seguinte, ele olha o imóvel, ele estipula o valor do imóvel, porque negociação, né? E aí ele manda o cadastro para o banco para aprovação do cadastro. E aí, e aí veio a aprovação, depois de 1 mês, 2 meses, sei lá quanto tempo leva para liberar, veio a aprovação. Ele não volta lá para negociar de novo com o cara, com o dono do imóvel, para dizer para ele o seguinte: cara, mas tu vai receber à vista, eu quero um desconto. Ele não faz isso, até porque ele não tem mais possibilidade disso, porque o valor foi negociado antes. Quando ele entrou com a documentação para o financiamento, é porque ele vai, é porque ele tem aquilo, ele quer aprovar aquele valor. Então ele não tem mais negociação. Agora no nosso produto não, eu tô com o dinheiro na mão. Cara, olha só, eu quero te comprar um imóvel, ou eu quero comprar um veículo. Comprei um veículo assim. Eu cheguei num cara e eu disse pro cara o seguinte: cara, eu tenho 30 mil para te pagar no teu carro. Carro, na época, carro de 35 mil. E aí o cara me diz o seguinte: não, 30 mil não. Não, beleza, tenho 30 mil. Não, te faço 33. Eu disse: não, 30 mil. Vou te dar em dinheiro. Eu já tinha pesquisado um pouco antes e eu tinha visto que o cara estava com o carro à venda há 3 meses. Se fosse tão fácil de vender, ele já tinha vendido. Só que o que Verdade. acontece? São poucas pessoas que têm o dinheiro na mão. Então o que acontece? O cara foi lá e oferece para ele o seguinte: bah, te dou 10 mil num carro, te dou mais um outro carro velho que eu tenho, mais uma bicicleta, mais um Fugo, mais uma galinha, um cachorro, né? E aí não é interessante pro cara, porque o cara queria vender o carro para comprar um carro maior. Então, de novo, quando a gente está com a oportunidade na nossa mão, a gente tem que saber usar, né? A gente tem, Exato. a gente tem que pesquisar de novo, fazer o melhor negócio. Outro detalhe também, Luciano, eu acho que todo vendedor, com honestidade, mas principalmente com o lado verdadeiro da história, ele precisa. Agora voltou. Voltou. Tinha caído a live, Tudo. agora voltou. Sim, sim. Então, todo vendedor com honestidade, sendo verdadeiro, íntegro, né?
ele deixa de ser apenas um vendedor e começa a ser um amigo É do perfeito, cliente. E perfeito. depois de um tempo, aquele vendedor gera uma espécie de saudade para o cliente. Por quê? Porque existiu uma amizade por trás daquele negócio e talvez o negócio deixou de ser um negócio, mas gerou uma amizade. Né? E aí a probabilidade de você fechar uma nova venda é muito grande. Né? Perfeito. Eu vou contar um caso ligeirinho de um advogado que eu conheci quando eu estava trabalhando num rodeio. Morava lá em São José do Hortêncio ainda e fui trabalhar num rodeio em Ivoti. Fui ofertar o produto, né? Passei acampado 3 dias no rodeio e conheci um advogado de Novo Hamburgo. Mas até então eu nem sabia que ele era advogado. Ele foi no nosso balão, na nossa tenda, vamos dizer assim, e aí ele sentou lá e pediu se podia trabalhar um pouco comigo. Daí eu disse para ele, não, mas vamos trabalhar juntos, sim, vamos, senta aí. Daí diz ele, não, o meu trabalho é só tomar um chimarrão. Dizer. Até então eu não ofereci nada para ele. Nós tomamos chimarrão aquela manhã. E aí, quando ele disse o seguinte, eu preciso ir porque eu vou laçar agora. E aí ele foi laçar, antes dele sair para laçar, ele me pediu um cartão. Ele disse, me dá um cartãozinho teu, porque ele falou que ele tinha que ele tinha consórcio da HS, né? Mas me dá um cartãozinho teu. Beleza. Passaram-se alguns dias, ele me ligou. Ele estava com um processo no escritório dele, um processo de um cliente dele, teoricamente, contra o grupo do consórcio. E aí ele me pediu algumas dicas do negócio dele. E aí eu disse para ele, cara, infelizmente eu não consigo olhar, porque já está num processo, eu não, a administradora só tem acesso, a gente não tem acesso a esses dados, né? E coisa assim. Mas isso eu não falei para ele por telefone. Quando ele me pediu a situação daquele grupo, eu disse para ele, não, tudo certo, deixa eu vou dar uma olhadinha aqui, e aí eu tô indo a Novo Hamburgo amanhã, e aí eu vou aí conversar contigo. E aí, nessa história de eu conversar com ele, de novo, transparência, expliquei para ele realmente o que estava acontecendo e a informação que a gente tinha. Passaram-se mais um pequeno período, ele me pediu sobre um consórcio da sócia dele. O consórcio da sócia dele. E aí eu entrei no grupo dela, e coisa, o consórcio tudo normal. E aí eu disse para ele, cara, o seguinte, já está bastante rodado, porque a pessoa que vendeu para ela, acho que nem trabalhava mais para HS. E aí ninguém deu, vamos dizer assim, ninguém deu suporte para essa cliente, né? E aí eu disse para ele, cara, eu posso cuidar do consórcio, não tem problema nenhum. Eu oferto os lances, eu faço essas coisas para a tua cliente, eu cuido. Por mais que eu não ganhe nada com isso, eu estou adquirindo um futuro cliente. E aí eu cuidei do consórcio dela, nós ofertamos um lance, contemplou, ela acabou nem usando o consórcio, ela deixou o dinheiro aplicado. Só que nessa contemplação gerou maior confiança. E aí é o seguinte, daí um dia, logo que eu tinha me mudado a Santa Cruz, ele me ligou. Era um mês que eu estava mal de venda, cara. Assim, porque era o início, então nós estávamos procurando sala ainda para alugar. Eu já tinha ido para lá, mas nós estávamos atrás de uma sala. E aí é o seguinte, daí ele me liga, daí diz ele assim, cara, a secretária dele me ligou pedindo se ele podia, se eu tinha um horário para ir conversar com ele. Ok, marcamos para o próximo dia, e aí eu fui a Novo Hamburgo no dia seguinte. E aí sentamos lá, e aí ele me diz o seguinte, me explica o consórcio. Eu quero uma carta de 200 mil. Eu disse, pois é, mas quer usar... Não, teu concorrente já teve aqui. Ele diz para mim, teu concorrente já teve aqui. Ele estava com a proposta da empresa concorrente a nós. Mas me explica um consórcio de 200 mil. Ok, expliquei todo o consórcio para ele. Aí, quando terminei a explicação, ele virou a folha, daí ele pediu a nota aí atrás. Taxa de administração, prazo, taxa de adesão, quanto que é o valor da parcela. E aí ele me disse o seguinte,
pede para minha secretária, quando ele pegou as 2 folhas, ele disse assim, as tuas taxas realmente estão melhores do que o teu concorrente. Mas esse consórcio aqui você me vendeu quando você me deu todo um atendimento que você não precisava me dar. Então, de novo, às vezes a gente pega algumas encrencas na vida, eu digo encrencas, é pegar alguns clientes, atender alguns clientes que não foi você que vendeu, mas se você der um pouco de suporte para ele, um pouco de carinho para ele, pode ter certeza que é ele que vai te indicar para outros negócios. Resumindo, esse cara já me comprou mais de 1 milhão em cotas. Esse advogado, né? Esse é sócio. Já contemplou, já vendeu, já ganhou dinheiro, já fez outras, né? Então, assim, de novo, por que eu conquistei esse cara? Porque eu dei um suporte para um cara que não precisava. Tipo assim, eu não precisava ter feito aquilo. Eu fiz porque, pelo zelo da marca onde eu trabalho, pelas pessoas e, de novo, pela honestidade. Eu sou Fazer assim. sempre mais, né? Eu gostaria que alguém me tratasse assim, né? Se eu tivesse no lugar dele. Então não tem por que eu não fazer. Isso vale para tudo, né? Vale para o cara que vende pão, vale para o cara que vende chinelo, vale para todo mundo. Se coloque no lugar do cliente. Pense que você possa estar ali do outro lado do balcão. Com Você ia certeza. gostar de ser atendido desse jeito? Então, faça o melhor por si e trabalhe muito. Trabalhe Trabalhe muito. bastante. Trabalhe, trabalhe, cara. Enquanto a gente tem capacidade, enquanto a gente tem saúde para isso, trabalhe, cara. Legal. Gostaria de fazer um convite para você que está assistindo, a gente está entrando na reta final, mas para você acessar o site www.francelinoribeiro.com.br, lá você pode se inscrever no nosso site para a temporada isolamento, onde tem um botão lá, tem escrito temporada isolamento, lá você escreve, bota o teu primeiro nome e o e-mail, e você vai receber através do seu e-mail um link para acessar histórias de vida de empreendedores de sucesso, de pessoas que já passaram por esse espaço, que já conversaram comigo. Tem história desde empreendedor que engatinhou em 1980 até empreendedor que hoje tem milhares de clientes, enfim. Tem histórias maravilhosas. Apresentadores de TV, tem história de pessoas que já foram para a política e deram muito certo. Enfim, tem histórias maravilhosas lá de pessoas que estão falando ainda melhor para convencer muito mais. Esse é o nosso principal objetivo. Então acesse www.francelinoribeiro.com.br. Se caso você quiser o link está aqui no Facebook, está aqui no Instagram. Você pode entrar para a temporada de isolamento. É 100% gratuito e 100% online. Leocir, estamos chegando na reta final. Quero agradecer você aí por esse tempo. O bate-papo já foi 1 hora e o Ah, Instagram vai limita a ligeiro. gente, ele corta a gente em 1 hora. Então, gostaria de agradecer muito aí. Eu tenho certeza que contribuiu bastante aí para o nosso conhecimento e o conhecimento de todos. Obrigado mesmo. Beleza, obrigado, Francelino. Obrigado a todo mundo. Deixa eu mandar um abraço ali para o Eduardo Schaefer, que é um dos donos da West Coast, lá de Voti, que está acompanhando aí também, que ele brincou ali da história de Camaquã, quando a gente foi andar de Jeep. É melhor não nem contar dessa história aí, ô Eduardo. Vamos contar essa história numa próxima live, porque o nosso tempo está chegando ao final. Andar de Jeep, Leocir. Não, nós fomos fazer uma indiada, vamos dizer assim, né? Mas Então vai ficar de surpresa para a próxima. vai ficar de surpresa. Essa aí fica de surpresa. Valeu, grande Abraço abraço no aí. sistema, tá? Valeu, tchau, tchau. Valeu. Gente, então eu estou esperando todos vocês lá no meu. Lá no site, na temporada de isolamento, tem história muito bacana de muitas pessoas. E se você quer falar ainda melhor para convencer muito mais, eu tenho várias dicas. Hoje eu gravei, exatamente no dia de hoje, eu gravei com uma pessoa que, olha, posso dizer, claro, em alto e bom tom, que tem uma história de sucesso. 21 anos ele voltou de Blumenau para uma região do extremo oeste catarinense com o objetivo de ser prefeito. E ele foi vice-prefeito por 2 mandatos, prefeito por 2 mandatos e vereador, lógico, quando tudo começou, por
Três Mandados. Milton Simmons, semana que vem vai estar disponível aí nos meus canais e ele tem uma história fantástica, tá bom? Não perca, já estou fazendo o merchandising desse conteúdo que foi gravado hoje e vai estar disponível. Se você assistir logo depois aí, essa live, não ser nos dias atuais, você pode assistir também esse conteúdo que já vai estar disponível aí também. Gente, demais, estou indo embora. Amanhã, 19h19, eu encontro você.